Oi, pessoal, eu sou o Luiz Gustavo e, junto com a colega Bruna Fernandes, nós dois elaboramos uma videoaula explicando sobre a seção 7, que trata sobre a estratégia para testar séries. Esse conteúdo foi baseado no capítulo 11, seção 7 do Stuart, sexta edição, volume 2, tá bom? E a seguir nos próximos slides estaremos adentrando na explicação da seção 7. Olá pessoal, como o Gustavo disse, nessa videoaula nós iremos abordar estratégias para testar as séries. Como nós podemos ver com as aulas anteriores, nós temos à nossa disposição diversos tipos de técnicas para testar se uma série é convergente ou divergente. O grande problema é escolher uma técnica para cada tipo de série. Como a gente pôde ver, testar uma série é similar a integrar uma função. Então, veja bem, não estou dizendo que existe uma regra certeira e específica para testar uma série. Isso não existe. Por isso que o livro traz pra gente uma série de dicas que pode ajudar a escolher a técnica que a gente vai utilizar para testar uma série. Não é aconselhável montar um roteiro com uma ordem de testes e você ir tentando um de cada vez até que algum funcione. Isso é perda de tempo. É muito mais fácil a gente classificar, assim como na integração, é muito mais fácil a gente classificar séries de acordo com a sua forma. Se a série for da forma somatório de 1 sobre n elevado a p, ela é uma p-série, que sabemos ser convergente se p for maior que 1 e divergente se p for menor ou igual a 1. Só para recapitular, o que seria uma p-série? Uma p-série é uma série que é do tipo 1 sobre a elevado a n, né? O somatório de 1 sobre a elevado a n, que seria 1 mais 1 sobre 2 elevado a p, mais 1 sobre 3 elevado a p e assim por diante. De maneira simples, definimos automaticamente que a p-série é convergente ou divergente pelo valor de p. Então, se p for maior que 1, a p-série é convergente. Se p for menor que 1, ela vai ser divergente. E se ela for igual a 1, ela vai ser harmônica. Se a série tiver uma forma somatório de AN elevado a n menos 1 ou somatório de AR elevado a n, ela é uma série geométrica que converge se o módulo de R for menor do que 1 e diverge se o módulo de R for maior ou igual a 1. O que seria esse R? O R é a razão pelo qual o termo é multiplicado para gerar o seu sucessor. Então, se o módulo dessa razão for menor do que 1, a série converge, e se o módulo dessa razão for maior ou igual a 1, a série diverge. O tópico 3, ele é quase que uma consequência do tópico 1 e do tópico 2, porque ele diz o seguinte: se a série tiver uma forma similar a uma p-série ou uma série geométrica, um dos testes de comparação deve ser considerado. Por quê? A gente já conhece o comportamento de uma p-série e de uma série geométrica. Então, se a gente comparar a série que a gente tem com a que a gente já conhece, a gente vai conseguir obter o veredito, se a série ela converge ou diverge. Em particular, se a n for uma função racional ou uma função algébrica, a série deve ser comparada a uma p-série. Esses testes de comparação, eles se aplicam apenas a séries com termos positivos. Mas se o somatório de AN tiver alguns termos negativos, a gente pode aplicar o teste de comparação em módulo de AN para testar a convergência absoluta. O tópico 4 diz o seguinte: ele fala que se o limite de AN com n tendendo ao infinito for diferente de zero, o teste para divergência é o teste que deve ser utilizado. Lá no Teorema 6 da seção 11.2, o livro diz que o somatório de AN vai convergir se o limite de AN for igual a zero. Mas a gente não pode afirmar que se o limite de AN
for igual a zero, a n é convergente. Então, a gente pode aplicar o limite na nossa série e determinar se esse limite não existe ou se ele for diferente de zero. Porque daí, automaticamente, a gente já vai determinar, provar que a série ela é divergente. O tópico 5 diz que se a série for da forma somatório de menos 1 elevado na n-1 de Bn, ou o somatório de menos 1 elevado a n de Bn, então o teste da série alternada é uma possibilidade óbvia. O que consta no teorema do livro falando sobre o teste da série alternada? Ele diz que os termos de uma série alternada decrescem para zero em valor absoluto. Caso isso seja satisfeito, então a série converge. Para tanto, então é necessário analisar a série e identificar se na série os termos A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante são decrescentes, ou seja, o primeiro é maior que o segundo, que é maior que o terceiro, que é maior que o quarto, que é maior que o quinto e assim por diante, independente do sinal. Tendo essa condição satisfeita, passa-se para a segunda condição, que é fazer o teste do limite. Então você submete esta série ao limite de n tendendo ao infinito e, se ela for igual a zero, ela converge. Caso contrário, se for diferente de zero, ela diverge. Bom, no tópico 6, temos que séries envolvendo fatoriais ou outros produtos, incluindo uma constante elevada à enésima potência, são frequentemente testados convenientemente usando-se o teste da razão, tendo em mente que o módulo de a n mais 1 sobre a n tende a 1 quando n tende ao infinito para todas as p-séries e, portanto, todas as funções racionais ou algébricas de n. Para tanto, o teste da razão não deve ser usado para tais séries. Então, o que consiste o teste da razão segundo o livro? Ele é utilizado para determinar se uma série é absolutamente convergente, na qual consiste em fazer, primeiramente, o limite de n tendendo ao infinito, de módulo de n mais 1 sobre a n, caso o resultado seja igual a L menor do que 1, então a série AN é absolutamente convergente. Caso 2. Se o limite de n tendendo ao infinito, de módulo de n mais 1 sobre a n, for igual a L, no entanto o L for maior do que 1, ou se este limite for igual a infinito, então a série AN é divergente. Situação 3. Se o limite do módulo de AN mais 1 sobre AN for igual a 1, conforme já dito, o teste de razão não é conclusivo. Ou seja, neste caso, nenhuma conclusão poderia ser tirada a partir deste teste. O tópico 7 diz que, se a n for da forma Bn elevado a n, o teste da raiz pode ser útil. O que isso quer dizer? De acordo com o livro, o teste da raiz é conveniente para ser aplicado quando ocorrem potências de n, e a sua demonstração é similar ao teste da razão. Bom, as situações possíveis do teste da raiz. Primeiro, se o limite da raiz enésima de módulo de AN for igual a L, sendo L menor que 1,
Então a série AN é absolutamente convergente. Caso 2. Se o limite de n tendendo ao infinito da raiz enésima do módulo de AN for igual a L, sendo L maior que 1, ou então o limite da raiz enésima do módulo de AN for igual a infinito, então a série de AN é divergente. Terceiro caso, se o limite de n tendendo ao infinito da raiz enésima do módulo de AN for igual a 1, portanto, o teste de raiz não é conclusivo. Um ponto interessante ainda é a relação entre o teste da razão e o teste da raiz, que consiste em quando os dois são iguais a 1, quando o limite for igual a L igual a 1, ambos serão inconclusivos. Portanto, não é interessante, após um dos testes dar 1, você fazer o outro. Ou seja, se o teste da raiz deu 1, não compensa você fazer o teste da razão, porque ele provavelmente falhará também, e vice-versa. No tópico 8, temos que, se a n for igual a f de n, onde a integral de 1 a mais infinito de f de x dx for facilmente calculada, então o teste de integral é eficaz, sendo que ele deve satisfazer as hipóteses para que esse teste seja feito. No livro, o que consiste no teste da integral? O teorema diz que suponha que f seja uma função contínua, positiva e decrescente, no intervalo de 1 a infinito, a mais infinito, e seja que a n igual a fn. Então, a série de AN será convergente se e somente se a integral imprópria de 1 a infinito de f de x dx for convergente. Ou seja, se a integral de 1 a mais infinito de f de x dx for convergente, então a série AN é convergente. Ou, se a integral de 1 a infinito de f de x dx for divergente, então a série AN é divergente. Agora nós iremos falar sobre como utilizar cada um desses testes, quando utilizá-los. Então, a seguir, teremos 6 exemplos que tratarão destes casos. Vamos ao exemplo 1. No exemplo 1, nós trouxemos o somatório de n-1 sobre 2n mais 1, quando n é igual a 1 e vai até infinito. A gente vai utilizar nesse exemplo o teste para divergência, porque o limite do módulo desse somatório vai dar diferente de zero. Veja bem, o limite de n menos 1 sobre 2n mais 1, a gente pode calcular da seguinte forma. A gente divide pelo denominador de maior potência e, desse jeito, a gente chega no seguinte limite. N menos 1 sobre n dividido por 2n mais 1 sobre n. A partir dali, a gente começa a utilizar apenas as propriedades para resolver limites, lá do cálculo 1. Utilizando essas propriedades, a gente consegue chegar no resultado de que o limite de n menos 1 sobre 2n mais 1, quando n tende ao infinito, vai ser meio, ou seja, diferente de zero. Logo, se esse limite é diferente de zero, se o limite da somatória é diferente de zero, a série n menos 1 sobre 2n mais 1 é divergente. Aqui no exemplo 2, nós trouxemos a seguinte somatória. A raiz quadrada de n ao cubo mais 1 sobre 3n elevado ao cubo mais 4n elevado ao quadrado mais 2. A gente pode utilizar para resolver este exemplo o teste de comparação,
porque a gente pode perceber que essa série é formada por um polinômio. A gente vai escolher todo o nosso somatório como sendo a n, e a gente vai escolher uma outra série de comparação, que vai ser Bn, e nós vamos escolher os termos de maior expoente, ou seja, raiz quadrada de n ao cubo sobre 3n ao cubo. Esse Bn, a gente consegue rearranjar ele até ficar 1 sobre 3n elevado a 3 sobre 2. Esse Bn é uma p-série do tipo... É uma p-série e a gente sabe que as p-séries são convergentes. Então, como Bn é convergente e An é menor que Bn, a gente sabe automaticamente, a gente percebe automaticamente que a somatória de An, que é raiz quadrada de n ao cubo mais 1 sobre 3n ao cubo mais 4n ao quadrado mais 2, essa somatória ela vai ser convergente. No exemplo 3, temos a série NE elevado na menos n ao quadrado, aonde, como a integral de 1 a mais infinito de x e na menos x ao quadrado pode ser facilmente calculada, utilizamos o teste da integral, ainda que o teste da razão também funcione. Então, para resolver o exemplo 3, utilizamos o teste da integral, aonde a integral de x e na menos x ao quadrado resultou em menos 1 meio e elevado na menos x ao quadrado mais c, aonde a integral de 1 a mais infinito de n e na menos n ao quadrado dn foi igual a 1 sobre 2e, ou seja, a série ne elevado na menos n ao quadrado é convergente. No exemplo 4, temos a série menos 1 elevado a n vezes n ao cubo sobre n na quarta mais 1. Como trata-se de uma série alternada, usamos o teste da série alternada. Portanto, para satisfazer o teste da série alternada, como já dito anteriormente, é preciso se calcular os primeiros termos da série para que a condição de que A1 seja maior que A2, que por consequência seja maior que A3, que por consequência seja maior que A4 e maior que A5, e assim por diante. A condição foi satisfeita, o que implica na segunda condição, que é calcular o limite de n ao cubo sobre n na quarta mais 1. Para calcular esse limite, pega-se a maior potência e divide-se todos os termos da expressão por essa maior potência, ou seja, o limite de n tendendo ao infinito de n ao cubo sobre n na quarta mais 1 será igual ao limite de n ao cubo sobre n na quarta sobre n na quarta sobre n na quarta mais 1 sobre n na quarta. Ou seja, simplificando a expressão, o limite de n tendendo ao infinito de 1 sobre n sobre 1 mais 1 sobre n na quarta será igual a zero. Portanto, a série é convergente. No exemplo 5, temos a série 2 elevado a k sobre k fatorial. Como nesta série há k fatorial, utiliza-se o teste da razão, aonde resolvendo temos que o limite de k tendendo ao infinito se resultará em uma expressão de 1 sobre infinito, o que resulta em zero. Portanto,
a série 2k sobre k fatorial é convergente. O exemplo 6 propõe para a gente calcular o somatório de 1 sobre 2 mais 3 elevado a n. A gente sabe que o nosso termo a n ali vai ser 1 sobre 2 mais 3 elevado a n. E se a gente pegar o termo de maior expoente para comparar, vai ser 1 sobre 3 elevado a n. E a gente percebe que o nosso AN vai ser menor do que o nosso termo de maior expoente. Esse termo de maior expoente, a gente pode reescrever ele como sendo 1/3 e toda essa fração elevada a n para todo n menor ou igual a 1. Se a gente for calcular o somatório de 1/3 elevado a n, a gente percebe que essa fração, esse termo, é uma série geométrica. E como é uma série geométrica, a gente viu que toda série geométrica ela vai ser convergente. Então, como 1/3 elevado a n é convergente, o nosso somatório inicial, o somatório de AN, que é 1 sobre 2 mais 3 elevado a n, também vai ser convergente. Por quê? O módulo de R, que é a razão pela qual o nosso termo está sendo multiplicado, que é igual a 1/3, é menor do que 1. Bom, o que nós tínhamos para falar sobre a seção 7 era isso. E caso haja alguma dúvida sobre o conteúdo ou sobre algum dos exercícios da lista, por favor, entre em contato com nós. Obrigado.